Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema sobre elicitação de requisitos, dessa vez abordando técnicas de análise de requisitos em grupo, como trabalho em grupo, grupos focais e tempestade cerebral. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos começar falando sobre o trabalho em grupo. Então, essa é uma técnica bastante utilizada e já um pouco antiga, mas a condução dessa técnica pode ser um pouco árdua, dependendo do entrosamento do grupo, ah, e também da questão de conflitos que podem existir entre as partes interessadas. Então, no trabalho em grupo, partes interessadas diferentes, elas são convidadas para participar do referido grupo e, dessa forma, colaborar na elicitação dos requisitos. Esse tipo de técnica, ele permite um ambiente cooperativo em que várias pessoas, várias partes interessadas colaboram para identificar os requisitos. Ela é efetiva para resolver conflitos entre as partes interessadas, desde que haja boa vontade entre as partes interessadas. Assim, os possíveis conflitos entre os requisitos podem ser discutidos durante a reunião. Então, conflitos podem ocorrer quando uma parte interessada deseja que um requisito tenha um determinado comportamento e outra parte interessada deseja um comportamento diferente. Ah, então, existem situações em que o trabalho em grupo ajuda a resolver esses conflitos, ajuda as pessoas a chegarem em um consenso. Bom, então, os aspectos requisitos eles são negociados, se produzem sugestões de como solucionar esses conflitos durante as negociações, e as partes interessadas escrevem comentários sobre os requisitos do produto, sugerindo formas de solucionar esses conflitos. Ah, Na verdade, a negociação é uma parte bastante espinhosa da engenharia de requisitos. Podem, surgir conflitos por N motivos. Hã, então, quando as pessoas são maduras, após uma discussão civilizada e saudável, se pode se chegar a um consenso e uma parte interessada admitir que a visão da outra é melhor que a dela. Isso não é admitir que alguém tem uma ideia melhor não é uma fraqueza, pelo contrário, se demonstra que a pessoa é madura, que a pessoa é racional. Existem situações que resolução de conflitos pode não ser tão simples. Nós isso vai gerar algumas aulas no futuro. Negociação de requisitos tem bastante material para ser falado. Mas existem situações em que a negociação de requisitos pode ser bastante complexa. Bom, alguns problemas do trabalho em grupo. Ele exige muito mais esforço quando comparado a outras técnicas mais simples, como entrevistas, questionários, pesquisas. Existe o problema que nem sempre é possível reunir todas as partes interessadas necessárias, porque muitas das partes interessadas podem ser muito ocupadas, os horários delas não batem, muitas das partes interessadas, elas vão ser compostas por usuários chaves que costumam ser muito caros para a empresa e muitas vezes não podem ser dispensados durante muito tempo. Então, às vezes, por uma questão de conflito de horário, disponibilidade das partes interessadas, não é possível reunir todas. Então, o objetivo do trabalho em grupo pode ser um pouco prejudicado. E existem as situações políticas tensas, em que a negociação é difícil. Então, essa técnica pode ser menos efetiva por causa disso.
Mas o problema não é tanto da técnica, é mais das pessoas. Existem pessoas que não admitem estar erradas ou não admitem ceder, e essas são pessoas problemáticas nesse tipo de negociação de requisitos. Como eu falei, o trabalho em grupo ele ajuda a solucionar muitos dos conflitos, muitos das dos problemas de ah, basicamente conflitos entre partes interessadas que têm ideias diferentes. Então, quando o grupo é composto de pessoas civilizadas, maduras e com boa vontade, o trabalho em grupo ajuda a resolver muitos dos conflitos. Agora, quando o problema é com as pessoas que não aceitam ceder, aí essa técnica pode apresentar problemas. Como eu falei, nós vamos estudar negociação de requisitos em outras áreas quando o tema sobre engenharia de requisitos estiver mais adiantado. Bom, eu vou falar agora sobre grupos focais. Um grupo focal não deixa de ser um trabalho em grupo, mas ele é um pouco mais especializado. Então, é necessário, às vezes, consultar o grupo de partes interessadas como se fosse uma entidade única para obter informações. O objetivo é evitar conflitos ou, ao menos, gerar esses conflitos e já tentar direcioná-los para serem solucionados. E se acredita que o grupo ele tem respostas melhores que os indivíduos separados. Os grupos focais, eles costumam ser reuniões informais, em que as partes interessadas elas opinam sobre um determinado tema. Costuma ser muito utilizado em pesquisa de marketing, quando o objetivo é verificar as opiniões e necessidades de clientes potenciais futuros, mas nada impede que a técnica de grupo focal seja aplicada em outras situações. Então, um grupo focal ele se caracteriza como uma ampla pesquisa qualitativa, não tanto quantitativa. Então, o objetivo é produzir requisitos de qualidade, em que esses requisitos serão produzidos, identificados ao longo das reuniões do grupo focal. Então, ele busca coletar impressões gerais de grandes públicos, a partir dos quais não se tem muita informação. Ah, E os seus objetivos específicos são gerar ideias, obter opiniões sobre o produto ou demonstração, obter respostas sobre um conjunto de questões, esclarecer terminologias da área, identificar expectativas de diferentes subgrupos, descobrir problemas, preferências, aversões, entre outras possibilidades. Grupos focais eles geram documentação. Então, alguns dos possíveis documentos que uma sessão de grupo focal pode gerar são anotações e transcrições da sessão, gravações de vídeo e de áudio, listas de requisitos, coleções de histórias do usuário, que são uma forma de representar e especificar requisitos, nós vamos estudar isso em outras aulas, e produzir documentação de caso de uso, ou especificações de caso de uso, e diagramas de caso de uso. Embora casos de uso estejam mais, além assim como histórias do usuário, estejam mais voltadas para análise e especificação de requisitos, pode ser produzido um rascunho deles durante um grupo focal. Também é produzido um relatório. O relatório identifica o propósito do estudo do grupo focal, quais foram os procedimentos adotados, faz um resumo dos resultados do grupo focal e quais foram os temas mais importantes que foram produzidos durante uma sessão do grupo focal. Com relação às pessoas envolvidas, grupos focais costumam ser formados por um moderador, por possivelmente, opcionalmente, por redatores ou observadores, e por uma equipe, e pela equipe de desenvolvimento do produto e os usuários que serão afetados por ele, que têm interesse nele. Então,
Falando um pouquinho sobre o moderador. O objetivo dele é mediar conflitos, esse é um papel essencial. Hã, Ele também promove a interação dos membros do grupo e tenta garantir que todos participem. Os redatores e observadores, eles não produzem requisitos, eles não colaboram com as respostas, eles não interagem com o grupo, mas eles registram ou tentam registrar e avaliar as posturas e relatos produzidos. Já a equipe de desenvolvimento e os usuários interessados ou afetados pelo produto, elas formam a população pesquisada, ou pelo menos uma amostra dela, membros da equipe de desenvolvimento, usuários chaves, usuários que possuem conhecimento sobre um determinado setor, um determinado departamento, um determinado processo da empresa, gerentes, clientes e outras partes interessadas. Bom, falando um pouquinho mais sobre o moderador. Então, o moderador, ele precisa, fazer com que a discussão flua e que todos participem. Ele deve fazer, perguntas abertas, perguntas mais gerais, de forma a tentar, manter a discussão dentro dos tópicos-chave, que são o objetivo do grupo focal. Ele deve facilitar a interação entre os membros do grupo e garantir que eles mantenham o foco nesses tópicos. Ele precisa permanecer neutro, ele não pode apoiar ah, nenhum subgrupo do grupo focal, ele precisa ser adaptável e flexível ah, ao longo da discussão. Ele deve evitar que hajam conflitos. Ele deve tentar manter um nível de civilidade entre os participantes. Vantagens dos grupos focais. Em uma única sessão, hã, se obtém requisitos de vários tipos diferentes de partes interessadas e, portanto, isso economiza tempo. Hã, Eles são efetivos para compreender atitudes e desejos das partes interessadas e também do público a que ela se destina. Ah, uma discussão ativa incentiva a considerar as diversas perspectivas, então cada parte interessada ela consegue entender a visão, a perspectiva das outras partes interessadas. Isso auxilia na resolução de conflitos. As pessoas têm mais tempo de explicar o seu ponto de vista. Desvantagens: não examina comportamentos, ouve histórias. Ah, e existe um outro problema, que num grupo, algumas partes interessadas podem se mostrar reticentes em apresentar suas opiniões reais com medo de retaliações. Elas podem ter medo de represálias no momento que o chefe delas está participando, por exemplo. Então, elas podem não se sentir totalmente soltas para expressar suas ideias, suas opiniões reais. Além disso, as pessoas podem afirmar que procedem de determinada maneira com o objetivo de demonstrar que estão seguindo as regras, os manuais da empresa, mas que na vida real elas não se comportam assim. Então, os dados que foram coletados, eles podem não ser consistentes com qual é o comportamento verdadeiro das pessoas da empresa. Às vezes existe um conjunto de regras, um conjunto de normas, manuais, etc., que deveriam ser seguidos, mas que na prática eles não são realmente úteis, eles não são práticos. Então, às vezes, o comportamento de determinadas partes interessadas é diferente do que as regras mandam, e elas podem não se sentir confortáveis em confessar isso. E existe a outra situação, que é conseguir reunir todas as partes interessadas necessárias. Por quê? Porque existem usuários chaves, existem partes interessadas
que são muito atarefadas, tem muitas atribuições, então às vezes é difícil conseguir reunir todas elas no mesmo horário. Além disso, o moderador ele precisa ter uma certa experiência, deve ter boas habilidades para trabalhar com um grupo de partes interessadas distintas e principalmente ser capaz de manter o foco, manter a civilidade, e evitar conflitos entre os participantes. Falar um pouquinho sobre tempestade cerebral ou brainstorming. Hã, aqui nós temos uma tirinha do Raditz. Raditz é um desenho, aqui do sul. Então, o Raditz é esse descendente de italianos aí, que ele fala e o filho dele é um pouquinho mais preguiçoso, mais malandro. Então ele chega e diz para o filho: "Vai trabalhar, artista". E ele fala: "Estou fazendo um brainstorm, tempestade cerebral, saca?". Aí o pai dele manda ele trabalhar na chuva, e ele fala: "Odeio esse humor colono". Então uma tirinha para ilustrar a tempestade cerebral. Aqui nós temos uma outra tirinha, que é do Gilbert. O Gilbert é um engenheiro que trabalha numa empresa. O chefe dele é esse careca com o cabelo espetado. Hã, então, durante o desenvolvimento do produto, ele fala: "Primeiro nós vamos cobrir as paredes com ideias de tempestade cerebral". Aí esse colega do Gilbert, ele fala: "Que tal alguma coisa que transforme chatice em torta de chocolate? Ou quem sabe pedaços de, bife cozido?". Aí o chefe deles pensa: "Eu deveria ter feito isto antes do almoço. Aliás, eu deveria ter feito isso depois do almoço", tá. Mas aqui só para ilustrar, essa tirinha é só para ilustrar o que é uma tempestade cerebral, um começo de tempestade cerebral. Bom, então, tempestade cerebral também é um tipo de trabalho em grupo em que se tenta produzir muitas ideias, a respeito de um determinado problema, de um determinado tema. Ah, e a filosofia é que isso incentive o pensamento criativo dos participantes. Então, o objetivo é obter requisitos dos usuários, um deles, ou então para elencar soluções da equipe de desenvolvimento. Na tempestade cerebral, ela não se preocupa em tomada de decisão ou análise crítica sobre as ideias. Todas as ideias são bem-vindas. Então, qualquer um pode colaborar com o que quiser e não deve, não pode ser criticado. Ah, no grupo focal, ou focus group, se trabalhava com perguntas específicas. Na tempestade cerebral, não. Simplesmente se dão temas gerais que precisam ser discutidos. Deve envolver um grupo de pessoas engajadas, além do moderador, mas essa técnica pode ser aplicada para uma pessoa única, uma pessoa individual. Então, fala um pouquinho sobre o moderador. Então, ele apresenta o tema básico da sessão, e ele deve tentar manter o foco da discussão, deve manter o foco sobre esse tema. Ele deve promover a discussão, incentivar a participação de todos, e ele não pode deixar que hajam críticas ou que sejam apresentadas restrições às ideias produzidas. Então, ele deve, de forma educada, mas repreender quem tentar criticar ou restringir as ideias dos outros. Todas as ideias são válidas, não é o momento de criticá-las. Ele deve permanecer neutro, ele não pode satisfazer, favorecer um determinado membro do grupo. Ele deve tentar ser adaptável e flexível. Pode haver também um redator específico, que ele vai esperar que o moderador ouça cada uma das ideias, ele vai parafrasear essa ideia para a pessoa que a produziu, às vezes ajudando a elaborar melhor a ideia, e se a parte interessada concordar, o redator, com a paráfrase do moderador, então o redator vai anotá-la.
Em uma outra situação, ou uma outra possibilidade, todos os membros do grupo podem ser redatores das suas ideias, e depois eles as apresentam ao grupo. Finalmente, as ideias coletadas elas são compiladas e listadas pelo organizador. Ah, o documento produzido ele é enviado para os interessados nas respostas e depois o documento ele é avaliado de forma detalhada, onde as ideias produzidas elas podem ser escolhidas, filtradas ou eventualmente descartadas para uma futura uma para serem aproveitados ou não. Então, a partir do conjunto de ideias produzidas, vão se escolher quais delas, podem ser mais promissoras. E nós terminamos mais essa aula sobre técnicas de licitação. Eu espero que essa aula tenha sido considerada válida, adequada por vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Eu peço que, se vocês gostaram desse vídeo, que vocês o curtam. E se você souber de quem se interessa pelo assunto, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem esse conteúdo com essas pessoas. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos na próxima aula.